Mateus, capítulo 27, verso 11, nós vamos ler até o verso 26 aqui na minha versão. Aqui Pilatos, os sacerdotes, os anciãos, eles tinham uma decisão seríssima a tomar, né? Quem de nós não tem, neste momento, uma decisão a tomar, escolhas a fazer, atitudes a cumprir, né? E nos embolamos, né? Muitas das vezes porque tomamos as atitudes erradas, as escolhas incorretas, né? Diz aqui no verso 11, Jesus, pois, ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus, é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Isso aqui já nos ensina alguma coisa, né? Deixa falar, deixa criticar, faz a sua parte, deixa Deus te defender. Não precisamos abrir a nossa voz, a nossa boca e falar, não. E perguntou-lhe então Pilatos, não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, enquanto o povo, aquele que quisesse, escolhendo o povo aquele que quisesse. E neste tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha aí, homens, Deus falando, ouça a sua mulher, não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhes, qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram, Barrabás. E tornou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus, que se chama Cristo? E disseram todos, seja ele crucificado. E Pilatos, porém, disse, pois que mal fez ele, Jesus, mas eles clamavam ainda mais, seja ele crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto somente aumentava, mandando trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo, sou inocente do sangue deste homem, seja isso lá convosco. E todo o povo respondeu, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas a Jesus mandou açoitar e o entregou para ser crucificado. Até aqui, Deus, está lida aqui a tua palavra, Pai, a tua vontade aqui nesta noite já foi estabelecida. A minha oração é que o Senhor venha me usar e venha falar com o povo que aqui se encontra, Pai. Venha, Pai, trazer a tua mensagem, o teu recado, a tua direção aos crentes aqui nesta igreja, Pai amado Deus, porque hoje é noite de celebração, hoje é noite de alegria, hoje é noite no qual o Senhor, Ele fala conosco, Pai, porque diante de uma mesa, de um manjar celestial como temos aqui, Pai, não tem como não tem como sentir o teu Espírito Santo a nos direcionar, Pai amado Deus. Por isso, fala conosco, Pai. Quebra os corações duros, frios, Pai amado Deus. Quebra a nossa vontade, Pai, a nossa carne. Estabelece em nossa mente, em nosso intelecto, Pai amado Deus, a tua soberania aqui nesta noite, Pai. E muda, Pai, direciona para as decisões que precisamos tomar neste tempo, neste momento, diante dos desafios
que temos vivido em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Pode se assentar. Uma das coisas mais difíceis da vida que nós temos, eu creio que seja tomar decisões. Isso principalmente para os homens, porque nós empurramos, né? Nós deixamos para depois, nós empurramos com a barriga, né? Isso é um motivo muito existente na vida dos homens principalmente. Mas mais difícil do que tomar uma decisão, fazer uma escolha, é tomar decisões corretas em meio aos embates da vida, né? Porque quando tomamos uma decisão errada, pagamos pelo preço, né? Vivemos as consequências dessa decisão e precisamos então fazer aquilo que precisa ser feito, tomar a decisão de acordo com a vontade do Senhor. E quantas vezes você já se viu encurralado pela vida, em detrimento às decisões que você precisa tomar, decisões essas que não eram, principalmente as que não eram fáceis. É complicado. Como é que você se sentiu depois de uma decisão mal tomada, vivendo as consequências dela? E essa foi a mensagem que Deus me trouxe aqui nesta tarde, porque temos visto muitas pessoas vivendo lutas enormes, tremendas, em função de escolhas, de atitudes, de decisões incorretas na sua vida. Mas pastor, estamos abertos aí a tomar decisões erradas? Estamos. Mas nesta noite, diante da ceia do Senhor, eu creio que Deus queira dar para nós nesta noite estratégias por parte dEle, para que nós venhamos celebrar a sua mesa, a Santa Ceia, mas de uma forma a perguntar o que você precisa realmente fazer de acordo com a vontade dEle. A maioria dos atendimentos, dos problemas que temos vistos, são em virtude de escolhas, decisões erradas, e por isso, aqui nas Escrituras, Deus nos faz recordar o que Jesus fez para a nossa salvação. É a primeira coisa que nós precisamos entender e nos lembrar, é que durante a Santa Ceia nós temos uma lembrança, o que Jesus fez por nós. E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a entender, a perceber as faces desta decisão dele, espiritual, da decisão de Pilatos de deixar com que o povo decida, os anciãos, os sacerdotes. Mas a verdade é que nós precisamos tomar decisões todos os dias, às vezes várias decisões durante o dia. Comece a pensar nas decisões que você precisa tomar nesta próxima semana. Final de ano chegando, já chegou, né? Estamos em dezembro, acabou o ano. E sempre que chega essa época do ano, a gente pensa no regime, que tem que começar em janeiro, né? Nas economias que você precisa começar a fazer, né? Todo mês guardar um pouquinho para ver se chega final do ano que vem você tem uma economia. Geralmente as pessoas começam pensando em janeiro, né? A verdade é que nós temos que tomar decisões, seja elas quais forem, em quais áreas forem, nós precisamos ouvir o que Jesus Cristo, Ele quer que façamos, isso a cada dia. Isso tem a ver com a nossa alma também, não é só com o plano humano, não, porque as decisões que tomamos no plano humano, elas afetam a nossa vida espiritual, e por isso que tem tanta gente presa, tem tanta gente amarrada, tem tanta gente travada. É por isso que talvez muitos não consigam caminhar, não consigam andar, porque talvez estejam vivendo consequências de uma escolha indevida que tenha feito no passado. Mas a verdade é que as certezas, elas precisam existir, porque as decisões, elas vão vir daí. E quando eu olho aqui para Pilatos e a decisão que ele tinha nas mãos para decidir diante de Jesus, percebo que ele possuía algumas certezas. Ele estava certo que Jesus não era culpado. Olha só, gente, observe o que ele fez. Ele sabia que Jesus não era o culpado.
Ele sabia que se alguém deveria ser preso, açoitado, crucificado, não era Jesus, era Barrabás. Ou seja, ele sabia que Jesus não era digno daquela pena de morte. Aí eu olho para isso, parece que eu meio que me vejo a igreja, porque hoje nós estamos preocupados com tanta coisa, menos com Jesus Cristo, menos com aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, mesmo Ele realizando milagres e bênçãos sobre a vida da igreja, nós estamos preocupados apenas conosco, com a nossa família, com os nossos projetos, com sonhos, né? Com as realizações, com as conquistas, e passamos a viver a questão da igreja apenas como uma agenda, né? Um compromisso semanal, um culto semanal. Mas a verdade é que viver Jesus Cristo é muito mais do que isso, e isso é uma das primeiras certezas que eu tenho a ler esta passagem, e a dizer a você que a vontade do Senhor é que de uma forma muito maior, talvez a palavra radical seja melhor, servir a Cristo, né? Temos feito muito pouco, na verdade, como crentes, como discípulos, né? Mas que em nome de Jesus, nesta santa ceia, possamos receber do Senhor uma dose, um renovo, no qual o Senhor quer que nós sejamos usados na casa dEle. Eu tenho pregado isso constantemente, porque eu tenho percebido uma paralisação, um desânimo muito grande por parte da igreja. E olha aqui o que diz em Lucas 23:13, o que fez Pilatos. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, convocou as autoridades, convocou todo o povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando diante de vós, não achei nenhuma culpa de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Ele sabia que, gente, olha só a igreja, que o estava acontecendo com ele era o reflexo da inveja das lideranças religiosas de Israel. Ele tinha ciência disso, era inveja contra Jesus. E no verso 18 diz aqui assim: pois sabia que por inveja o haviam entregado, não somente ao nível da razão, ele tinha essas certezas, mas até o nível dos sentimentos, ele também possuía estas mesmas certezas. Ou seja, o sonho da sua esposa, a sua mulher, veio com ele, falou do seu sonho, deu palavras que produziram nele um sentimento. E a verdade é que Deus fala conosco, a esposa fala conosco, o marido fala com a esposa. Deus fala de várias formas, através de sonhos, através de confirmações, através de profetas, através da palavra, mas parece que não ouvimos a vontade do Senhor. Essa é a verdade. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo. Isto, diz aqui, é a palavra do Senhor, dizendo que ela sonhou, e porque muito sofri, hoje em sonho por causa dele. Deus fala, Deus repete, Deus dá sonhos. O irmão fala, o pastor prega, o bispo fala. As coisas vão acontecendo, as coisas vão se confirmando, mas parece que não estamos ouvindo, parece que não estamos vendo, parece que não estamos entendendo. Estamos semana após semana na casa do Senhor, mas nada muda. Pastor, a minha vida não muda. Pastor, o meu problema não resolve-se. Pastor, o meu filho não muda. Pastor, o meu marido não muda. Mas por que será que essa mudança não acontece? Porque muitas das vezes nós não ouvimos aquilo que Deus fala. E o problema nas decisões não são as certezas. O problema nas decisões é o preço que elas envolvem.
Deus fala e nós sabemos que Ele falou, mas nada fazemos, porque na maioria das vezes, quando Deus fala que precisamos fazer alguma coisa, não a fazemos porque alguma coisa perderemos, uma outra coisa talvez teremos que deixar de priorizar e não queremos, como humanos não permitimos. Temos convicções em nossa razão, essa é a verdade. Temos os nossos interesses. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus. E Ele vem e fala conosco. Ele imprime em nós a sua vontade. Ele fala aquilo que Ele quer que façamos. E eu tenho a certeza que nesta noite assim também Ele fará. Mas nem sempre temos a coragem. Essa é a verdade. Nem sempre temos como igreja a coragem de pagar o preço do que a voz de Deus nos anuncia. Deus falando muda e não mudamos. Deus falando para e não paramos. Deus falando faz e não fazemos. Essa é a verdade. E eu me incluo aqui nisso também. Deus fala, faz melhor, filho, porque você está fazendo muito pouco e não fazemos. Faz diferente dessa vez e não fazemos. Essa é a verdade. Não fazemos porque às vezes vamos perder alguma coisa. Não fazemos porque às vezes tememos os atritos com as pessoas que irão fazer comentários, falas em relação à sua escolha, à sua mudança, ao seu jeito, à sua fala. A verdade é que nem sempre estamos dispostos a dar passos de fé, gente, essa é a verdade. Queremos a nossa vida restaurada, mas não permitimos isso através dos nossos atos e escolhas. Queremos ser libertos, como ouvimos na semana passada, mas não cumprimos aquilo que Deus fala para que nós cumpramos. E como é que vai ser isso então? Como é que vai haver mudança? Como vai haver um novo tempo? Como vai haver uma nova vida? Como vai haver um casamento melhor, um relacionamento mais adequado? Como? Não tem como. Deus tem pedido ao seu povo entregas que nós temos que fazer. Entregas de santificação. Ele requer isso de nós. Deus, Ele requer que nós nos santifiquemos. Mas como assim, pastor? Santificar é viver a verdade dEle, é meditar na sua palavra, é viver em novidade de vida, é largar o pecado, é não se permitir pela carne continuar preso às suas fraquezas, é isso. Mas temos medo de assumir compromissos com o Senhor, porque queremos ficar na situação em que nós estamos. Mas eu creio que quando na agenda do Senhor Ele coloca sobre a nossa vida a mesa, esse manjar, a sua santa ceia, esta linda celebração, eu creio que na verdade o que Deus está aqui nos promovendo, nos proporcionando, é uma reconciliação com Ele. E ai de nós se não entendermos isso, ai de nós se não nos reconciliarmos com o Senhor, ai de nós de não largarmos aquele pecado que ninguém conhece, que ninguém vê, mas Ele está vendo, o diabo está batendo palmas e talvez por isso você esteja preso, você esteja impedido de vencer, de continuar, de alcançar, de realizar algo no qual Deus já te prometeu. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida nesta noite uma mudança no seu pensamento, nos seus conceitos, na sua escolha, nas decisões que você vai ter que tomar esta semana, em nome de Jesus. Antes de tomá-las, ouça a voz do Senhor e faça a vontade dEle.
não a sua, porque se fizer a sua, vai dar ruim, essa é a verdade. Então é uma decisão importante, é uma escolha que você precisa fazer, é algo que vai mudar a sua história, é algo que vai intervir na sua família, é algo que vai afetar outras pessoas. Ore ao Senhor, aproveite esse momento da Santa Ceia e ouça aquilo que Ele está dizendo, não só nesse culto, mas nos outros, nos eventos, nos congressos, em tudo aquilo que se faz aqui, ou seja, semana após semana, ouvindo a palavra do Senhor, e as coisas não mudam. A culpa não é da igreja, a culpa não é dos ministérios, a culpa não é do bispo, do pastor, a culpa é nossa, que não mudamos. Essa é a verdade. Há pessoas aqui que Deus quer que libere o perdão, perdoar de verdade, perdoar, abrir mão da sua ferida, porque na verdade quando perdoamos, Deus começa ali de uma forma sobrenatural a agir sobre os nossos erros, sobre os nossos problemas, sobre aqueles que erraram conosco. Não importa quem está certo, perdoe. Deus quer fazer restauração aqui nesta noite, eu creio. Mas como fazer se não entendemos, não reconhecemos, não aceitamos? Por isso que eu digo que nem sempre temos a coragem para dar os passos corretos, concretos em uma decisão. Mas nesta noite, que o Espírito Santo de Deus te dê coragem, ousadia, intrepidez, condições de tomar aquela decisão, procurar ajuda se sozinho não consegue. Essa é a vontade do Senhor. Há pressões e perdas que vivemos diante de uma decisão que temos que tomar. Pilatos aqui ele estava diante de líderes judeus, a liderança dos judeus, pessoas que não o aceitavam como governador, por suas posições pessoais, por causa de uma taxa lá, de um imposto do templo, que ele havia cobrado para usar nas obras da cidade. Esses homens representavam contra Pilatos a pressão política que poderia desestabilizar o seu governo e tirar até mesmo a sua liderança. Ele estava numa situação difícil e não queria pagar o preço. Essa era a condição desse homem. Eles estavam usando aqui a sua influência, a sua posição religiosa para fazer uma pressão, sobre o povo, inclusive. E a decisão estava nas mãos de Pilatos. Pronto, é aqui que eu queria chegar. A decisão, ela está nas suas mãos. Essa é a verdade. Você precisa tomar esta parte desta ceia nesta noite, entendendo que a decisão de mudança do teu pecado, do teu erro, desse momento que você vive, dessa luta, dessa tristeza, a decisão de mudança, ela está nas suas mãos. Vencer esse desafio está nas suas mãos. Cumprir melhor o teu papel como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, seja qual for, está nas suas mãos. Porque às vezes culpamos o diabo, Mas ela está nas suas mãos. Entenda, igreja, que existe uma batalha espiritual, existe algo que a Bíblia diz que nós não temos condições de ver, mas existe uma batalha espiritual, mas uma batalha tão presente, tão forte, tão imponente, que se nós visualizássemos, nós louco ficaríamos, e por isso não vemos. Mas existe uma batalha espiritual tentando travar a sua vida, tentando acabar com o seu casamento, tentando tirar os seus filhos da presença do Senhor. Existe uma batalha espiritual, existem inimigos sim que estão contra a sua vida, querendo parar os seus negócios, querendo tirar o seu emprego. Existe sim uma batalha espiritual. E por isso que eu digo,
Precisamos rever os nossos conceitos e estarmos ligados não só na vida da igreja, não só naquilo que é pregado para a nossa vida espiritual, mas também para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para o cuidado daqueles que são seus. A sua parentela precisa ouvir da tua boca quem é o Senhor na sua vida. Mas nada falamos, nada fazemos, ou quando fazemos, fazemos muito pouco. Mas a verdade é que nós podemos perceber que existem pressões contra nós. Eu, pelo menos, vivo muitas pressões contra a minha vida, que tentam me levar, me forçar a ir contra as minhas certezas. Eu estou certo de que Deus está cuidando de tudo, eu estou certo que Ele está fazendo tudo, eu estou certo de que Ele tem o melhor para mim e para você, não tenho dúvida disso, mas nesta noite nós precisamos tomar uma decisão de reconhecê-lo como aquele que cuida de nós, mas também reconhecer os nossos erros, as falhas, os pecados. Que seja uma santa ceia do renovo do Senhor, uma santa ceia de mudanças, uma santa ceia no qual Deus promove em nossas vidas uma restauração, a ponto de nós sermos libertos em nome de Jesus. É nesse Deus que eu creio. E talvez para aqueles mais duros, mais frios, mais calculistas, mais pensadores, né? Em que digam contrário àquilo que está sendo pregado, eu quero te dizer que as batalhas que as lutas que você está vivendo neste momento, elas podem acabar se você tomar a decisão correta na sua vida. A decisão correta. Não veja só essa luta como uma luta profissional, conjugal, uma guerra, uma diferença entre pessoas, problemas de relacionamentos intrapessoais. Não veja somente como dessa forma, mas veja como uma batalha espiritual. E quando nós vemos como uma batalha espiritual, nós começamos a entender que há armas do Espírito Santo aqui nesta noite dispostas para mim e para a sua vida. Essa é a verdade. O Espírito Santo está aqui para começar a mudar a nossa caminhada, a nossa trajetória, os nossos sonhos, a fazer com que saiamos daqui diferente no qual entramos. E como precisamos disso, igreja? Só que estamos na igreja, ouvimos a palavra, fazemos parte de um ministério, servimos ao Senhor, ofertamos, dizimamos, fazemos parte daquilo que tem que ser feito, mas nos esquecemos das armas do Espírito, das armas que como igreja nós temos para servir as nossas vidas. Temos ministérios aqui especializados em áreas nos quais nós não temos ido, mas precisávamos ir. Converse com o Senhor. Jesus também viveu as lutas, os medos no Getsêmani. E a força para a decisão ele tirou do compromisso com seu Pai. Precisava ter muita força aqui, Jesus, para continuar naquele sofrimento no qual ele sabia que ele iria passar. Meu Deus! E nós nunca encontramos força para a decisão espiritual se não for na presença do Espírito Santo de Deus. Então, abra o seu coração nessa noite, abra a sua mente, abra a sua vida e se coloque à disposição do agir de Deus, do mudar dEle. Comece a ouvir aquilo que Ele está falando, e com cada um aqui, Ele está falando, você precisa fazer, você precisa mudar, você precisa ir. As batalhas espirituais, primeiro, elas devem ser vencidas na alma.
para tomarem forma concreta no teu dia a dia. E assim você consegue dar passos de fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos vencer as nossas batalhas, vamos vencer as nossas fraquezas, vamos procurar ajuda para isso, mas vamos vencê-las em nome de Jesus. Vamos procurar o Senhor com totalidade, com abertura do coração e falar: Deus, muda minha casa, muda minha vida, retira de mim esses males, retira de mim, Pai amado Deus, essa mania que eu tenho, este meu jeito. Peça isso a Ele, porque na maioria das vezes é isso que ainda nos prende e não nos permite viver uma libertação. É isso que eu tenho visto. As nossas decisões, as escolhas, aquilo que somos, aquilo que escolhemos ser. E Pilatos aqui ele nos dá uma grande lição. Essa é a verdade. A lição de que quando temos que tomar uma decisão difícil, na verdade nós começamos a buscar as ideias apenas prováveis. Se ele aqui toma uma decisão diferente dos sacerdotes deste lugar, se ele toma uma decisão diferente no qual os anciãos, os políticos queriam que ele tomasse, a preocupação dele era qual? Perder o seu cargo, o seu poder, o seu exército como governador. Essa é a verdade. Mas ele sabia o que estava certo. E nós às vezes não tomamos as nossas decisões com medo de perder alguma coisa. Essa é a verdade. Muitos não falam para os seus familiares que eles não estão errados para não criar problemas, não criar confusões. Muitos cumprem de forma indevida o seu trabalho para não ser diferente de todos os outros trabalhadores dessa empresa. Muitos desviam, porque todos desviam. E eu estou falando isso da igreja, dos crentes, que estão ficando presos em relação a esse tipo de atitude. Isso acontece. Ao invés de tomar uma decisão no qual Deus tem falado, o Espírito Santo vai lá e incomoda, mas nada fazemos. O Espírito Santo vai lá, nos toca, nos fala: isso não está certo, isso não está errado, você precisa fazer diferente, mas não fazemos. Não fazemos porque vamos perder alguma coisa, não importa o que vamos perder, mas que cumpramos a vontade do Senhor. Aí sim estaremos preparados para uma celebração, para um autoexame, uma celebração do melhor nas nossas vidas através desse momento da ceia do Senhor. E Pilatos, ele fez exatamente isso. Ele tentou transferir a outros a sua decisão. E é exatamente assim que fazemos, transferimos aos outros. Transferimos a decisão: decide aí, resolve aí. Transferimos as consequências. Ele aqui transferiu para o povo. Ele perguntou: Barrabás ou Jesus? Sabendo que Jesus não tinha culpa. Ele chegou a falar, a sua esposa falou uma loucura. E Deus fala conosco: que loucura é essa que você está fazendo? Que decisão é essa que você está tomando? Que atitude é essa que você ainda insiste em fazer? Que loucura é essa? E daí vem a opressão, vem a tristeza, vem a preocupação, vem o peso do pecado, vem as consequências. Mas o que mais necessitamos na hora de uma escolha é de um compromisso, como eu disse, radical. Um compromisso radical com a nossa fé. Um compromisso radical com a nossa consciência. E precisamos ter, como homens e mulheres de Deus, o lavar as mãos aqui de Pilatos: não concordo, mas não faço nada. E muitas das vezes nos colocamos dessa mesma forma, omissos,
Talvez haja omissão da sua parte com a sua casa, com o seu casamento. Quando você não faz nada para mudar, você está sendo omisso. Como foi esse homem? Quando você não se levanta mesmo diante das suas crises, das lutas, dos desafios e vai enfrentá-los, você está sendo omisso. Esse homem, quando disse: vocês escolheram assim, é como nós também, como igreja, estamos nos dias atuais dizendo. Mas não podemos continuar transferindo a culpa, o erro para outros, não. Precisamos nesta noite, antes de celebrar esta Santa Ceia, decidir aquilo no qual nós precisamos fazer e comece a falar com o Senhor: Senhor, eu vou assumir, eu vou fazer, eu vou cumprir. Tenha um posicionamento aqui nesta noite, antes de sairmos daqui nesta noite, em nome de Jesus, porque a decisão é sua. A cada dia é você quem tem que escolher. Escolha a vontade do Senhor, escolha o melhor, escolha uma mudança na sua vida, escolha um aceitar viver como Cristo quer, escolha cuidar da sua família. Mas, pastor, as lutas são grandes. Escolha cuidar dos seus filhos. Escolha cuidar da igreja de Cristo, dos ministérios. Escolha cuidar das decisões que você precisa tomar. Não as adie mais. Em nome de Jesus eu te peço. Porque há uma responsabilidade para todos nós aqui, responsabilidade diante da casa, dos negócios, da igreja, responsabilidade da vida profissional. Precisamos ser, como crentes, nós precisamos ser os melhores. Seja qual for a sua função, precisamos escolher, decidir ser os melhores. Então saia dessa postura pacata, saia de trás, coloque-se à frente. Aonde você passar, a palavra de Deus diz que você tem que ser o cabeça. O povo de Deus precisa levantar a sua voz, se colocar, fazer, cumprir, decidir. Deus nos autorizou isso, mas às vezes não temos este ímpeto, esta coragem, esta forma de reagir diante das lutas. Às vezes se levantam contra nós palavras tortas, mentiras. Basta que uma palavra seja dada pelo Senhor e Ele resolve tudo. Mas não nos tornemos omissos. Eu vejo uma igreja assim, eu vejo um povo devagar demais. E que nessa noite, em nome de Jesus, assumamos a responsabilidade. Porque se não tomarmos as decisões corretas, consequências naturais estão por vir. E muitas das vezes só procuramos ajuda quando não tem mais jeito. Assim faz o casal, assim faz os pais, assim faz o aluno, só procura ajuda quando já reprovou o ano. A gente já nasce assim, né? Mas que em nome de Jesus isso mude, e nós venhamos a nos libertar disso, desse marasmo. Isso acontece tanto no plano humano, quanto no plano eterno, espiritual. Nas nossas lutas humanas estamos assim, e diante das nossas lutas, dos embates espirituais também estamos assim. Eu tenho estado até muito preocupado com as igrejas. Como temos visto coisas na TV que nos envergonham, não é verdade? Da verdade, tem horas que dá vergonha de dizer que é crente. Quanta coisa nós temos visto aí nesses canais de TV em relação às igrejas, mas
Eu louvo ao Senhor que temos uma igreja diferente, que temos uma igreja no qual tem feito a vontade do Senhor, tem pregado a sua palavra, tem meditado dentro daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Não precisamos vender nada, não precisamos fazer o que fazem porque escolhemos ser diferentes, ou seja, a decisão correta como igreja aqui está sendo tomada, mas toda a igreja precisa disso, em nome de Jesus. Que tomemos as decisões, para que possamos colher consequências para toda a nossa vida, mas também para a nossa eternidade. O que eu quero dizer com isso é que não dá para ficar como está, temos que mudar, temos que escolher, decidir e ir em frente. Se necessário for, procurar ajuda, mas que procuremos em nome de Jesus. Peça a Deus coragem de abrir o seu coração, abrir a sua vida, porque quando falamos, as pessoas que estão preparadas para ouvir, não é para qualquer um, não adianta sentar lá fora e colocar diante de alguém que não tenha como te ajudar, mas nós temos como igreja ministérios que podem te servir e te ajudar, casais, libertação, noivos, garden, sexualidade, nós temos ministérios a te abençoar, mas você precisa se levantar, você precisa ir lá, você precisa buscar apoio, você precisa abrir o seu coração para que haja tratamento, e isso é uma decisão. Nós ouvimos isso semana passada. E para concluir, hoje eu creio que o Senhor, Ele pede então que tomemos algumas decisões. A primeira delas é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu sou crente, pastor. Examine-se. Examine-se a si mesmo, é uma recomendação por parte de Deus. E quando nos examinamos mediante a esta situação, nós vamos então assim assumir, ou seja, decidir, escolher, assumir a posição em Cristo diante dos nossos desafios, das nossas fraquezas, das decisões que serão tomadas. Como eu disse, o final de ano acabou praticamente, né? Chegamos no final de ano, acabou o ano. E aí voltam as decisões, as mudanças, os inícios dos projetos, os regimes, as dietas, tudo começa novamente em janeiro. Precisamos abandonar o que lhe escraviza. Abandone os seus erros, procure forças no Senhor nessa batalha. Fraquezas que talvez te escravize e te domine, que talvez você não tenha falado com ninguém, mas nesta noite foi incomodado a buscar alguém para falar, para se abrir, e aí começar a sua restauração, a sua libertação. Colocar toda a sua vida diante do altar do Senhor, essa é uma grande decisão que temos. Eu disse toda, o seu corpo, a sua vida espiritual, os seus talentos, o seu tempo, os seus bens, colocar tudo diante do Senhor, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele se comprometeu tanto com você, com o seu problema, com a sua dor, com as suas lutas, que o destino dele foi a cruz. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu da sua vida, Ele não negou a você, essa é a verdade, e nos deu a sua graça eterna, foi isso que Ele nos deu. E o que Ele espera de nós? Mediante ao dar da sua graça, Ele espera que tenhamos que, como igreja, o mesmo compromisso, o mesmo pacto, a mesma fé, o mesmo agir e fazer, para que sejamos um com Ele. Essa é a vontade do Senhor.
A minha, a sua salvação se deu, porque Ele se colocou. Mas a minha santificação se dá também quando eu me coloco por Ele no altar. E colocar a sua vida do altar é colocar tudo. E é isso que temos que fazer antes da celebração, da mesa, da Santa Ceia do Senhor.